Ô Paulo, me diga qual que é a sua atribuição, qual que é o seu cargo e de que estado que você é? Davi, eu sou escrivão de polícia judiciária, que no nosso caso lá no Mato Grosso é judiciária, há 20 anos e sou do estado do Mato Grosso do Sul. E você é presidente da Associação dos Escrivães, é isso? Exatamente, exatamente. Nós fundamos a Associação dos Escrivães de Polícia Judiciária do estado do Mato Grosso do Sul em 5 de novembro de 2016. Esses dias a gente conversando, você falou que lá no Mato Grosso do Sul houve em 2005, se não me engano, a unificação dos cargos de escrivão e investigador e que houve um arrependimento e agora vocês vão tentar reverter isso aí. Me conta essa história, o que aconteceu? Exatamente. A gente tinha a Lei 38/89 que regia, né, a carreira e o cargo de escrivão de polícia, assim como os demais cargos. Em 2005, com o advento da Lei 114, o que ocorreu? Houve uma unificação de cargos. O que isso significa? Significa que o cargo de escrivão de polícia foi extinto praticamente, ficou só a função. Então, assim, foi criado o cargo de agente de polícia judiciária, com função de escrivão de polícia judiciária e investigador de polícia judiciária. Isso para a classe de escrivão trouxe um prejuízo enorme no nosso caso, por exemplo, né? Que a gente tinha uma diferença salarial e com o advento dessa lei, essa diferença salarial foi nivelada, entende? Agora, depois de muito tempo de luta e tentativas e acertos, conversas, a gente conseguiu fundar então a Associação dos Escrivães em 2016 com a finalidade, né, de atender os anseios da classe de escrivão de polícia do Mato Grosso do Sul em razão desse prejuízo que nós tivemos lá, porque chegou um ponto que não era mais suportável, a carga de trabalho não condizia com o nosso salário. Mas peraí, deixa eu entender uma coisa. Se você falou que desde 2005 existe o cargo de agente, por que você ainda fala em escrivão de polícia e, no caso, acho que é investigador de polícia? Sim. Por que ainda existe esse diferencial, já que desde 2005 foi unificado? Existe o escrivão de polícia, porque o escrivão de polícia é uma função essencial. Então a unificação ela ocorreu só na teoria? Exatamente. Na prática, o escrivão continuou fazendo o serviço de escrivão? Exatamente. Na prática, o que aconteceu? Foi criado esse cargo de agente de polícia judiciária que unificou os cargos. Mas Só que as atribuições, exatamente, as atribuições permaneceram iguais. E ao contrário, e um detalhe, essa questão de unificação, não houve um provimento, não houve um regulamento, uma norma que diferenciasse. Então estabeleceu-se a fusão dos cargos, só que as atribuições ficaram como era. Então, beleza. Então, lá no Mato Grosso existe um projeto por parte do Sindicato dos Investigadores dessa unificação. Só que lá no projeto deles, eles falam o seguinte, o escrivão ou o investigador vai ter a opção de continuar querendo ser escrivão ou continuar sendo investigador. Então, pelo que eu estou dando a entender, na prática vai acontecer o que aconteceu lá com vocês. O escrivão, mesmo às vezes ele optando pela função de investigador, devido à experiência que ele tem no desempenho da função, pode haver a determinação da autoridade para que ele continue desempenhando a função de escrivão. Ele não tem a liberdade, mesmo tendo essa unificação, ele não tem a liberdade de falar o seguinte, olha, eu não quero mais fazer o serviço de escrivão, eu vou fazer o serviço de investigador. É isso? Pode acontecer isso. Isso é um caso que vai depender da direção da Polícia Civil, no caso do Mato Grosso. Porque se for unificado o cargo e não ficar bem pré-estabelecido quais são as atribuições de cada um, ou seja,
Olha, nós vamos unificar os cargos. Unificar também as atribuições. Mas aí é o seguinte, nós vamos unificar dois. e vamos fazer um reenquadramento como você está falando. Né? Vai ser feito um reenquadramento de quem é escrivão e quer ser investigador. Aí nesse caso, veja bem, o escrivão vai para a classe do investigador. E ele sendo reenquadrado como investigador, ele vai ter que exercer as funções de investigador, certo? Poderá acontecer que a administração fale assim, olha, você é um cara experiente, você é um cara que é eficiente e tal, eu vou querer que você fique no meu cartório. Porque a autoridade tem essa prerrogativa. Tem essa prerrogativa em função da autoridade que ele exerce. Tá, e assim, parece que vocês agora estão tentando reverter isso e trazer de volta o cargo de escrivão e investigador, correto? Correto. Quem que apoia isso lá no estado de vocês? Olha, felizmente, e eu digo felizmente, inclusive, a gente agradece, né, sempre que tem contato com a direção da Polícia Civil, o secretário de Segurança, que nos deu apoio. Porque a própria direção e o próprio governo percebeu que a classe de escrivão é uma classe essencial. Ninguém está aqui desmerecendo outra classe de forma nenhuma, não é isso. É que existem atribuições específicas, com responsabilidade, com muita complexidade no trabalho que desenvolve. Então, existe toda uma especialidade no serviço. Então, mesmo que haja uma unificação em que todo mundo tenha as mesmas atribuições, naturalmente, alguns vão ter mais um perfil de escrivão e outros terão mais o perfil de investigador. Então, na prática, vai continuar existindo os dois cargos, é isso? Na prática vai continuar existindo os dois cargos. Tá, Até porque, Davi, o investigador, ele não tem um perfil, né, de cartorário. O perfil dele é investigativo, né, aquele trabalho de rua, levantamento de dados, né, sobre os crimes. E isso faz com que ele continue na rua. Uhum. Né? Não vai ter aquela demanda de investigador para virar escrivão. Porque hoje quem quer ser escrivão? São poucos que querem ser escrivão. Em função de salário, em função de valorização. Né? Então isso faz com que os investigadores continuem sendo investigador e o escrivão continue sendo escrivão. Você disse que a diretoria também apoia ao retorno do que era antes. Sim. O que não funcionou? Por que não funcionou? Não funcionou exatamente essa questão da especificidade do cargo, né? E o perfil de investigador e escrivão. Se você é investigador, você está acostumado, você tem aquela noção da rua. O cartório, além de você não ter o costume de trabalhar em cartório, né, você não tem o perfil, porque você não tem aquela noção e aquela de discernimento das atividades cartorárias. E quando você resolve ir para o cartório para você dar prosseguimento num inquérito ou num flagrante, a classe se depara com aquela realidade. Não, isso aqui não é o que eu... Então, não vai ter sequência. Ele pode até chegar no cartório, mas falar assim, ó, doutor, não é meu forte, eu não me adaptei com isso aqui, eu vou para a rua. O objetivo inicial dessa proposta da unificação, ela tinha o condão de que o mesmo profissional que, digamos assim, faz a investigação, também formalize essa investigação? Era essa a intenção? Não, no nosso caso lá específico, não foi esse. Uhum. No nosso caso específico foi uma questão salarial, né? Então, assim, na época, houve todo um movimento por parte do sindicato para que os investigadores tivessem um salário melhor. Uhum. Então, essa reivindicação reverteu-se com essa lei para atender a reivindicação dos investigadores. E os investigadores, o que eles falam desse retorno? Eles são favoráveis, são contrários? Como que está lá no estado de vocês? A gente está com um projeto agora em andamento de criação
do cargo de escrivão. Uhum. A gente falou, se não me engano, que inclusive esse projeto é apoiado até pelo secretário de Segurança. Com certeza, ele nos apoia muito, até porque ele tem conhecimento de causa, certo? A gente teve várias conversas com ele, com o delegado geral, que também é delegado de interior, de delegacia, que tem noção da prática do escrivão, do trabalho do escrivão, da responsabilidade do escrivão, né, da complexidade do trabalho do escrivão, e eles nos apoiaram muito fortemente nesse sentido, para que a gente crie novamente o cargo de escrivão. Dia 4 de abril passado, nós tivemos a votação no Conselho Superior de Polícia Civil, que foi aprovado quase por unanimidade. Pelos próprios delegados? Pelos próprios delegados, que são membros do Conselho Superior. Que apoiaram o retorno da classe de escrivão. Exatamente, exatamente. E dentro da classe lá, escrivão investigador, mesmo tendo o mesmo nome, agente, os investigadores apoiam isso ou não? Não, os investigadores eles estão com receio de que eles vão perder em termos de vantagem econômica. Porque sabem, digamos assim, que o escrivão, teoricamente, é mais sobrecarregado de serviço, então ele pode futuramente ser mais valorizado, como já era no caso de vocês. Exatamente. Então, isso. Às vezes, por esse receio, é preferível continuar do jeito que está. Exato. Entendi. Certo? Entendi. Ô Paulo, qual que é digamos assim, o seu alerta, o seu conselho para os estados que estão com essa proposta de unificação dos cargos de escrivão e investigador, uma vez que você já tem essa experiência lá no Mato Grosso do Sul? Olha, eu nem diria um conselho, Davi, eu diria que seria uma orientação, né? Para que os colegas dos estados brasileiros, que inclusive está tendo uma onda agora nesse sentido, nós estamos tendo um caso recente, o seu caso, me parece que está acontecendo isso, e no Piauí o governo está com uma proposta nesse sentido, visando atender alguns interesses. Isso... engraçado é que lá no Piauí é uma situação diferente. Lá quem está com a proposta é o secretário de Segurança, mas não tem o apoio dos investigadores de polícia. O investigador de polícia lá é totalmente contra a unificação. Inclusive, o próprio presidente do sindicato disse que escrivão de polícia é um cargo essencial e que o secretário de Segurança não tem conhecimento para ter falado o que ele disse em relação aos argumentos dele. Então, Davi, parabéns ao sindicato que tem essa visão lá no estado do Piauí, né? Porque realmente a classe do escrivão é uma classe diferenciada, né? Como nós falamos de perfil, além do perfil que o escrivão tem para a prática cartorária, tem também a questão de toda uma responsabilidade, né, que envolve as atribuições. E eu diria o seguinte, totalmente prejudicial em função de carreira. A questão da unificação, ela não beneficia em absolutamente nada. Eu falo isso por experiência própria. Ao contrário, ela prejudica, além da carreira, prejudica a instituição. E por que isso? Porque você vai ter profissional desvalorizado, você vai ter profissional desmotivado, certo? E isso gera e acarreta para a instituição uma série de malefícios. O principal de todos é a sociedade, é o atendimento à sociedade. Por quê? Porque isso fica, querendo ou não, esse desgosto, esse descontentamento que ao longo dos anos vai causando essa desvalorização, vai sendo revertido em prol do atendimento, da profissionalização, né, da falta de aperfeiçoamento, e quem perde com isso é a sociedade. Paulo, eu agradeço todas essas palavras, que para a gente é muito importante a gente ouvir alguém que já passou pela experiência, que está passando por essa experiência nesse momento, percebeu que aquilo não deu certo. Exato. E usa desse conhecimento para alertar os demais colegas de outros estados. Eu agradeço enormemente em nome do nosso sindicato, Sindicato dos Escrivães da Polícia Civil do Mato Grosso,
por esse esclarecimento que você nos deu. Imagina. A gente, inclusive agora, a gente está aqui conversando e saindo da Fundação Nacional dos Escrivães de Polícia. Associação Nacional, que a gente acabou de fundar, exatamente, a NEPOL. Exatamente, e com o objetivo de atender todos os estados da federação, todas as associações, sindicatos de escrivães do Brasil todo. Então, isso é um marco importante na história dos escrivães de polícia, que passará a ter não só a nível estadual com o seu sindicato, com a sua associação, passará também a ter a ANEPOL, que vai trabalhar junto ao governo federal, né, na busca de melhorias para a qualidade. E nós, Davi, nos colocamos à disposição. A Associação dos Escrivães de Polícia do Estado do Mato Grosso do Sul está à disposição. Se porventura vocês quiserem fazer lá uma palestra, um bate-papo, uma conversa, para esclarecer para os colegas, né, em loco, a gente está à disposição. Eu agradeço. Valeu, Paulo. Obrigado.